desejos dos seus filhos. Esse espírito natalino, que não procede de Deus, forjado no inferno, tem marcado gerações inteiras com lembranças de humilhação pelo preconceito social, por um espírito enganoso de caridade, quando na verdade por trás existe um capitalismo e adoração a ídolos. Natal nada mais é do que capitalismo e adoração a ídolos. Não tem nada de festejar a festa do Senhor Jesus, porque se hoje fosse realmente comemorado o aniversário do Senhor Jesus Cristo, as igrejas evangélicas estariam cheias, porque se é o nascimento de Cristo, todos viriam para prestigiar o aniversariante, que é Jesus Cristo. E você consegue olhar do teu lado a cadeira vazia. Você consegue ver muitas igrejas hoje com a porta fechada. Você consegue ver muitas igrejas evangélicas que fecham as portas do dia 23 e só abrem as portas no dia 2 do dia 3 de janeiro. Porque já se renderam à situação. Já se conformaram com a situação. Será que foi assim o nascimento de Jesus? Não, antes a palavra diz, o povo que andava em trevas, assim como está escrito lá pelo profeta Isaías, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região de sombra da morte resplandeceu a luz. Porque essas são as palavras do profeta Isaías. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região sombrosa da morte, resplandeceu-se a luz. Por que 25 de dezembro? Por que então 25 de dezembro? Se não é dia 25 de dezembro que o Senhor Jesus Cristo nasceu, então por que 25 de dezembro? A palavra Natal tem a ver com o nascimento ou aniversário natalício, especialmente com o dia em que geralmente se comemora o nascimento do Senhor Jesus. Esta festa teve origem na Igreja Católica Romana e daí se expandiu ao protestantismo e ao resto do mundo. E então de onde tirou a Igreja Católica Romana a comemoração do dia 25 de dezembro, nascimento do Senhor Jesus Cristo? Se não saiu do Velho Testamento, porque no Velho Testamento não fala. Se não foi da Bíblia, nem dos primeiros apóstolos, nem da igreja primitiva. Todavia, sabe-se que lentamente foi absorvida do paganismo pela Igreja Católica Romana a partir do século IV, 440 anos depois de Cristo, aproximadamente. No quarto século, mais ou menos, eles já estavam introduzindo aos poucos, devagar, eles começaram a colocar a festa pagã junto com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Desde que a celebração do Natal foi introduzida ao mundo pela Igreja Católica Romana e Inglesa, sob o título de Natal. O Natal não era considerado entre as primeiras festas da Igreja Católica. Os primeiros indícios da festa provêm do Egito. Os costumes pagãos ocorridos durante as calendas de janeiro lentamente modificaram-se na festa do Natal. Também nas mesmas enciclopédias sobre o tema do dia do Natal, encontraremos que Orígenes, que foi um dos pais da Igreja Católica, Orígenes, ele deixou então, um dos patriarcas da Igreja Católica, ele deixou então escrito, ele reconheceu a seguinte verdade: isso está escrito na enciclopédia da Igreja Romana Católica. Orígenes, um dos patriarcas da Igreja Católica, ele deixou considerado a seguinte verdade: não há registro nas Escrituras de que alguém tenha comemorado uma festa ou realizado um grande banquete no dia do seu aniversário. Somente os pecadores, como Faraó e Herodes, que se
rejubiliam grandemente do dia ao qual nasceram a este mundo. Então, a festa natalina somente não havia no calendário, não tinha no meio do povo cristão. A Igreja Católica Romana não comemorava o dia natalino. Quem comemorava o dia natalino era somente o faraó, e que é mencionado na Bíblia. Faraó comemorava o dia do seu nascimento e Herodes comemorava o dia do seu nascimento. Se você pegar a sua Bíblia lá no livro de Marcos, você vai encontrar lá no livro de Marcos, Faraó, ele comemorava o seu nascimento, a data ao qual ele tinha nascido, o dia natalino. O dia natalino, era só os dois que a Bíblia menciona que comemora o dia do seu nascimento, o dia natalino. Porém, a Bíblia Sagrada não traz, e não havia na história da Igreja Católica, não havia. Isso, o patriarca da Igreja Católica, ele deixou isso escrito na enciclopédia da Igreja Católica. Se você olhar a enciclopédia britânica da edição de 1946, vai estar afirmado lá na enciclopédia britânica: o Natal não era encontrado nas primeiras festas da Igreja Católica Apostólica. Não foi instituída por Cristo, nem pelos apóstolos, nem por autoridades bíblicas. Foi adquirido mais tarde do paganismo. Então, a enciclopédia britânica também afirma que o Natal ele foi absorvido pelos cristãos de uma festa pagã. Se você olhar a enciclopédia americana da edição de 1944, ela declara: o Natal não foi de acordo de muitas autoridades no assunto. Então quer dizer, teve divergência a respeito do assunto Natal da igreja primitiva. Quando se falou em comemorar o dia natalino do Senhor Jesus Cristo, houve uma divergência. Na enciclopédia americana diz: o Natal não foi de acordo de muitas autoridades no assunto, celebrado nos primeiros séculos da igreja cristã, porque o costume cristão em geral era de celebrar a morte de pessoas importantes ao invés do nascimento. A comunhão instituída por autoridades do novo nascimento é o memorial desse acontecimento, isto é, o nascimento de Cristo. No século IV e no século V, a igreja ocidental deu origem para que fosse celebrada para sempre o dia da antiga festa romana em honra ao nascimento do sol, porque não se conhecia ao certo o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Na enciclopédia americana, eles ainda mostram que não havia costume, eles ainda afirmam: olha, a igreja, ela comemorava não o nascimento, mas a morte, que é o que o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou. O Senhor Jesus Cristo ensinou para os discípulos ensinou para a igreja primitiva, que era para comemorar o quê? A sua morte. Por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo, em tempo nenhum, pediu para celebrar o seu nascimento, o seu dia natalino. E a enciclopédia americana, ela afirma isso, mostrando, e ela mostra então que a igreja ocidental deu origem para que fosse celebrado o dia da antiga festa romana, em honra ao dia do Deus Sol, fosse celebrado então o nascimento de Cristo, porque não se sabia qual seria a data que o Senhor Jesus Cristo havia então nascido. Agora veja, estas reconhecidas autoridades históricas, porque são autoridades históricas reconhecidas, são enciclopédia romana da Igreja Católica Romana, é enciclopédia britânica, é enciclopédia americana, tudo tratando de assuntos concernentes ao século IV, tudo tratando ali da raiz, da origem. Todas elas, você começa a ver que elas já apontam já para uma introdução de uma festa pagã no meio do povo cristão. Então agora nós começamos a ver. Agora veja, estas reconhecidas autoridades históricas mostram que o Natal não foi
observado pelos primeiros cristãos durante os primeiros 200 ou 300 anos